quando eu tinha 13 anos, né, os meus pais se separaram. E era um casamento bem conturbado, tinha brigas, traições, né, violência, né, agressões físicas, e muitas vezes eu presenciei. Então, com 16 anos eu comecei a namorar, e desse namorado a gente ficou noivo, nos casamos, e foi aí que começou a minha luta. Ele queria ser casado e viver a vida de solteiro. E aí, passado um tempo, ele voltou a usar droga, porque ele já tinha usado quando ele era adolescente. E eu fui, sempre sendo o homem e a mulher da casa. Era um peso, assim, sobre mim, porque tudo era sobre mim. Porque eu era realmente uma viúva de marido vivo. Então esse foi, assim, o momento mais difícil, assim, o fundo de poço mesmo que eu passei. Eu já não tinha vontade de me cuidar, eu não me valorizava, eu não me nem me arrumava mais, eu era muito vazia, parecia que era um buraco. Depressiva, cheguei a médicos, a tomar até remédio para depressão, porque eu não conseguia mais dormir, e aí ele descobriu que ele não podia ter filho. Quando ele descobriu isso, aí que ele se afundou mais ainda no vício. Foi muito pior, porque ele começou a ficar dias fora de casa. Ele mesmo chegava a ficar preso e eu tinha que buscar, resgatar, né, pagar um valor para ele sair da biqueira, pagar um valor para tirar a moto, para tirar o documento. E tudo isso eu recebendo aquilo e aceitando, como se eu não tivesse valor algum. Parecia que estava normal para mim, parecia que aquilo era a minha vida, eu tinha que viver aquilo. Mesmo por dentro eu estando depressiva, vazia, triste, angustiada, totalmente triste. Mas quem me via por fora achava que estava tudo normal. Até mesmo com a minha família, nunca fui de falar, de pedir ajuda. Achava que eu conseguiria sozinha. Daí teve uma época que eu mudei de emprego e nesse trabalho eu encontrei uma pessoa e eu não sei o que que eu vi nela e eu consegui conversar com ela, eu consegui me abrir com ela. E aí ela me convidou para vir à Igreja Universal. Só que eu tinha muito maus olhos com a igreja, né, eu odiava a igreja, eu odiava o Bispo Macedo, eu achava, assim, que ele era um demônio, que ele como ele conseguia influenciar as pessoas, que as pessoas faziam o que ele queria, e ela insistia. Mas eu pensava: "Ai, que eu vou fazer lá? O que que vai mudar minha vida? O que que vai resolver eu entrar na porta daquela igreja? Não vai resolver nada". E a vida no fundo do poço, sofrendo, até que eu comecei a assistir a programação da igreja nas madrugadas. Então eu via aquelas pessoas que estavam muitas parecidas com a vida parecida com a minha e tinha mudado. Mas ainda assim, a minha vontade de tirar a minha vida era muito grande. Eu ouvia nitidamente uma voz falar para mim: "Se joga na frente desse caminhão, se joga na frente desse carro". E teve um domingo, esse domingo eu estava muito mal, e aí eu lembro que eu não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus para vir na igreja. E eu lembro que na época a segunda reunião era 9h30, eu cheguei lá 10 horas e eu entrei. E aquela porta foi a última porta que eu tinha para bater. Se eu não tivesse chegado na porta da Igreja Universal naquele domingo, eu não estaria aqui hoje, porque com certeza eu teria dado um fim na minha vida. E quando eu cheguei nesse dia, uma moça que era eu creio que ela era uma membro, ela viu que eu sentei no fundo da igreja e eu chorava muito, só chorava, eu só chorava. E aí acabou a reunião, ela veio falar comigo, se eu não ia falar com o pastor. Eu me senti, quando ele me atendeu, eu me senti assim acolhida, me senti assim, alguém entendeu o que eu tô passando, porque era muito difícil. Eh, e ele fez até um desafio aquele dia pra mim, porque naquele dia fazia 4 dias, né, que o meu ex-marido não aparecia em casa e eu não sabia onde que ele estava, não imaginava, não tinha notícia nenhuma. E ele me falou: "Você crê que eu sou homem de Deus?" Eu falei: "Eu creio", porque eu não tinha mais nada a perder. Ele falou: "Então ainda hoje ele vai voltar". E foi exatamente isso que aconteceu, voltou. Sempre que ele chegava eu xingava, brigava: "Por que você fez isso?". Sempre era assim, né. Quando eu comecei a ir na igreja e ouvir as direções,
eu fui orientada que eu tinha que tratar ele bem, trazer ele para perto, levar ele a conhecer também o mesmo caminho que eu conheci. Ele até começou a ir junto comigo, mas ele não pegava firme, porque realmente, assim, eu via que ele não queria mudar, ele ia para agradar. E quando a palavra de Deus fala, né, que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro, e tudo mais vai ser acrescentado, aí eu pensei, eu falei: "Como que vai ser acrescentado algo se eu não estou buscando Deus em primeiro lugar? Se eu estou colocando ele em primeiro lugar?". Foi aí que eu entendi, que eu enxerguei que eu tinha um problema, porque até então eu achava que eu estava bem. E passei então a valorizar o Espírito Santo. Vendo que ele não queria nada, no casamento, que ele não valorizava o casamento, ele queria ter uma vida de solteiro, colocava o vício em primeiro lugar e eu sempre depois. Então eu me separei, né, fui embora da minha casa, fui morar em outro lugar, e ali eu me vi sozinha, eu e Deus. E aí nesse momento eu comecei a me dedicar com todas as minhas forças a buscar o Espírito Santo. E aí eu fiz isso. Aí eu falei pra ele o quanto que ele era importante pra mim, o quanto que eu precisava dele, porque eu sabia que sem ele eu não ia conseguir. E, e eu lembro que eu estava com os meus olhos fechados e parecia que só tava eu e Deus ali. Parecia que ele estava parado ali na minha frente. E aí ele me falou que eu era filha dele e que nunca mais eu estaria sozinha. E a partir daquele dia, realmente, eu nunca mais me vi sozinha. Realmente ali eu vi que eu tinha me tornado filha de Deus e que a referência que eu não tive de pai, né, dos meus pais, agora eu tinha um pai. E esse pai nunca mais ia me deixar sozinha. E aí eu nunca mais fui, né, aquela pessoa que era toda cheia de mágoa, de raiva, guardava ódio das pessoas. Passei a olhar as pessoas com outros olhos. Então eu falo assim que a Igreja Universal, ela foi uma escola para mim. Cheguei assim cheia de traumas, vazia, suja, de uma forma assim horrível. E ela me limpou, me ensinou, me moldou, para que eu chegasse nesse dia, que foi o dia mais feliz da minha vida, que não tem dia que se compare a esse dia, que é o dia que eu recebi o Espírito Santo. Eu já estava frequentando a terapia do amor, eu já estava feliz, mas a terapia ela foi me dando direções, né, critérios, foi me ensinando como eu poderia, encontrar uma pessoa para minha vida, né, um marido que viesse a somar comigo e não mais a que eu dependesse dele para ser feliz ou que viesse tirar. E foi quando eu conheci o meu esposo. Em 6 meses a gente namorou e casou, né, e eu não fui com nenhuma dúvida. Estamos casados há 10 anos, ele é um homem maravilhoso. Eu que antes, né, eu morava de favor, né, no fundo da casa. Hoje eu tenho a minha casa própria, a gente tem o nosso carro, tem a nossa moto, tem uma vida financeira estabilizada. Então, assim, Deus foi suprindo. Quando eu coloquei Ele em primeiro lugar, aí Ele foi suprindo as outras áreas. E hoje eu sou uma pessoa que quero viver, tenho a alegria de viver todos os dias. Eu tenho paz, essa paz, essa alegria que não tem preço. Isso pode acontecer com você também, assim como aconteceu na minha vida. Basta colocar Deus em primeiro lugar, o Espírito Santo em primeiro lugar, que com certeza as demais coisas serão acrescentadas.